Boa tarde, meus irmãos. Vou trazer essa mensagem para vocês. Fala sobre a ceia do Senhor Jesus. E começou lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e versículo 6. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42. No livro de João, capítulo 6, versículo 48 até o versículo 59. E também no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26, versículo 27 e versículo 28. Livro de Marcos também, capítulo 14, versículo 26, 23 e 24. Lucas 22, versículo 19 e 20. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 24 e 25. Vou começar pelo livro do Êxodo, onde começou a Páscoa do Senhor, que foi a libertação do povo. Vocês vão entender direitinho. Aleluia. A Páscoa de Deus, a libertação. Disse Yahweh a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vocês o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família um cordeiro, para cada casa, e entretanto, se a família for pequena, para consumir o cordeiro, então se juntará com um vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano vos o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Glória a Jesus. Livro, se entenderem direitinho. Lucas 2. Aleluia. Lucas 2, 41 e 42. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim, sendo no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Naquele ano, a Páscoa comemorada no ano do nascimento de Jesus. A Páscoa. Agora vamos lá para o livro de João 48 até o versículo 59. Glória. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e estavam um contra os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Eles comentaram, meus irmãos, um com os outros. Então Jesus o advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes
a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida eterna. Olha, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que comer a minha carne e beber meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Aí, ó. Vou ler de novo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Jesus já estava dizendo que a Páscoa já ia ser mudada, não ia ser mais um cordeiro, não, era ele, meus irmãos. Agora vamos lá para o livro de Lucas 22. Glória. Vocês vão entender. Glória a Jesus. 22 ao 14. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reuniram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus comeu a ceia, meus irmãos. Comeu, agora ele vai fazer o símbolo daquele cordeiro, que é ele, ó. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de ceiar, pegou o cálice e, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vossos benefícios. Ele não diz todas as vezes não, meus irmãos, de mês em mês não, é de ano em ano. De ano em ano. Agora vamos ver lá no livro lá de Mateus, que eu falei para vocês. Aleluia. Estou aqui com 4 Bíblias. Mateus 26, versículo 26, até o 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Olha aí.
Agora a gente vamos lá para o livro lá de Marcos. Glória a Jesus, na minha outra Bíblia. Marcos 14, versículo 22, 23 e 24. Aleluia. Eu vou entender. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Glória a Jesus. Estou mostrando para vocês a verdade. Que muitos estão comemorando fora de época, de mês em mês, fora de época. Vamos lá para o livro de Coríntios, vocês vão ver, entender. Coríntios, vocês vão ver. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, versículo 24 e 25. Glória a Jesus. Glória. Vamos lá. Olha só. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento e passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim, também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. É de ano em ano, meus irmãos. De ano em ano, do dia 10 ao dia 14. Então nós temos que se preparar o ano todinho para nós ceiarmos. Do dia 10 até o dia 14. Mas enfim, muitos estão comemorando, passando conhecimento errado para os irmãos. Não, porque o apóstolo Paulo disse todas as vezes. Aí querem tomar de mês em mês, entendeu? Aí não pode. Estão tomando para embriagar a própria alma. A própria alma. Entenderam? Quando Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer do pão, tá entendendo? Terá vida. Entendeu? Não morrerá, mas viverá. Eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Não foram aquela multidão que comeram, não. Quem comeram foram 12 homens que comeram. Só foram 12 discípulos de Jesus que comeram aquele pão. Glória a Jesus. Você tem que entender isso. Aqueles outros lá comeram foi o quê? A Páscoa do Antigo Testamento, que era o Cordeiro. Entenderam? Mas os discípulos de Jesus, quando se assentaram na mesa reunidos, eles cearam, beberam do vinho. Depois, Jesus explicou para ele. Pegou o pão e disse: olha, não é mais o cordeiro e nem o sangue do cordeiro, não. Agora é o meu corpo, que é o símbolo desse pão agora, que vocês vão fazer todos esses anos. Todos esses anos que vocês vão fazerem. Vão comer o pão e beber o vinho. Não é de meses em meses, não. É de ano em ano, do mês, aleluia, do primeiro mês do ano.
primeiro mês do ano. Glória a Jesus, como está escrito. Vou mostrar para vocês de novo o livro onde fala que é o primeiro mês do ano. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. Vocês vão entender de novo. Eu gosto de mostrar para vocês as verdades. Porque muitos estão passando conhecimento errado. Estão bebendo para a própria condenação. Glória. Embriagando a própria alma. Vocês vão entender. Olha aqui, de novo. Olha, olha aqui. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. Aí, ó. Disse Deus. Ó, então, se ele falou, é uma ordem, é um mandamento. É um mandamento, meus irmãos. Aí, ó. Disse Yahweh a Moisés e a Arão, na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Olha aí, ó. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir o cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho sem defeito, e de 1 ano vos o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14. Tá vendo, meus irmãos? Até o dia 14 deste mês, olha. Deste mês, até do dia 10 até o dia 14 desse mês, do primeiro mês do ano, dos anos. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Agora eu pergunto para vocês, se vocês entenderam mesmo, se vocês gostariam de adquirir mais conhecimento, entre nesse canal. Eu sou o irmão Estevão, pregador da verdade, conhecimento da verdade. Agora eu pergunto para vocês, se é o mandamento do Senhor, do dia 10 ao dia 14, por que comemoram entre os meses, de mês em mês, de mês em meses? É como se estivesse bebendo um copo de cerveja, um copo de vinho, cachaça, como um beberrão. Mas não tem que ser assim. Então, meus irmãos, se vocês não sabiam, não conheciam, não entendiam, preste atenção. Que quando Jesus, ele ceiou com os seus discípulos, terminou de ceiar, ele pegou o pão e partiu. Naquele mesmo dia, naquele mesmo ano, naquela mesma hora, naquele mesmo mês, que Jesus, que o Yahweh, o Eterno, manda, está dizendo, ordenando, entenderam? E deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo que é partido, que eu vou sofrer, vou padecer por vocês, comei. E esse vinho é o meu sangue, é o novo mandamento, é a nova aliança. É a aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Fazer isso em memória de mim, toda vez em memória de Jesus. Não é de mês em mês, de mês em mês, de mês em meses, não. Que quando se comemora a Páscoa do Senhor Jesus, a Santa Ceia, que é o mandamento de Deus, meus irmãos, como está falando aqui, é o nascimento de Jesus. Foi a morte de Jesus, o nascimento de Jesus que vocês estão comemorando. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Agora eu quero que vocês prestem muito bastante atenção. Se quando
Jesus falou: tomai o pão, comei, porque é o meu corpo que vai ser entregue por vocês na cruz do Calvário. Eu vou sofrer, vou ser humilhado, judiado, maltratado, escarnecido, mas é por vocês. E só comeram 12, só comeram 12 da Santa Ceia. Aqueles outros, lá, quando Jesus disse lá na sinagoga de Cafarnaum, ensinando a eles que não seria mais o cordeiro que eles vão pegar e matar e o sangue, pôr o sangue nos ombraus da casa. Não vai ser mais aquele sangue que fazia expiação pelo pecado do ser humano, mas era o sangue dele. O corpo dele era o símbolo do pão. Jesus ele veio ensinar, mostrar a eles que não era mais aquele cordeiro. Era ele mesmo, ele próprio, que ia ser entregue, judiado, maltratado naquele dia da Páscoa. Ele morreu no dia da Páscoa, meus irmãos. E comemorou a Páscoa no dia da morte dele. Antes dele morrer, ele comemorou a Páscoa. E fez o símbolo da Páscoa com o pão e com o sangue. Entendam isso. Entendam. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês, quando assistissem esse vídeo que eu vou publicar ainda daqui a pouco, gostaria que vocês assistissem esse vídeo e se inscrevessem no meu canal para adquirir conhecimento da verdade, que muitos não estão passando para vocês conhecimento da verdade. Estão atropelando. A Bíblia, o que Jesus Cristo diz na Bíblia que quem desobedecer um mandamento atropelou todos. Todos. Entenderam, meus irmãos? Se estão fazendo isso, saiam do meio deles. Saiam, procurem a verdade. Olhem, eu passei por muitos ministérios. Passei. Porque não tinha conhecimento da verdade. Porque não passavam conhecimento da verdade. Mas quando eu passei a buscar o conhecimento da verdade sozinho, na minha casa, como eu estou aqui meditando, e lendo e meditando, buscando conhecimento da verdade, adquiri conhecimento da verdade. E quando eu adquiro conhecimento da verdade, eu passo a verdade para vocês entenderem. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. Vocês querem entender o que quer dizer o amor tudo suporta e o amor tudo crê? Meus irmãos, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, é que você tem que obedecer, meus irmãos. Então creia no que eu estou lhe falando. Na verdade, eu entrei nos livros primeiro de Êxodo, capítulo 12 até o versículo 6. Depois fui para Mateus, para Lucas, para Marcos, para Coríntios, mostrando a vocês a verdade. A verdade, onde é que está a verdade? Não sejam enganados, iludidos. Não procurem. Entenderam? Então agora eu quero dizer para você mais uma vez que quando vocês assistirem esse vídeo, entrem no canal, apertem no sininho, se inscrevam, porque eu sou o irmão Estevão, gosto da verdade e pratico a verdade e procuro conhecimento. Viu, meus irmãos? Então agora fica com a paz do Senhor Jesus e com a paz de Deus e com o Espírito Santo. Entendeu? Amém.